Venezuela, mesmo em crise, fornece energia para o estado de Roraima. E o presidente Michel Temer reafirma que não vai fechar fronteira com o país vizinho. Aqui no Brasil, o debate dos presidenciáveis é cancelado pela Jovem Pan e Fórum Liberdade. Em Valadares, um incêndio consumiu um depósito de reforma de estofados. Agora, na revista Superi. Olá, bem-vindo à revista Superi desta segunda-feira, 27 de agosto. A Venezuela está em crise, mas o país tem a sua importância para um estado brasileiro no fornecimento de energia. A Corpo Elec fornece energia para a empresa Eletronorte, no norte do país. Porém, a empresa venezuelana está cobrando uma dívida da empresa brasileira de 30 milhões de reais, que estaria em atraso. A empresa já enviou um ofício com a cobrança. Segundo publicação da Folha de São Paulo, a Eletronorte reconhece a dívida e busca ajuda diplomática brasileira e até já ameaça cortar uma ajuda de 18 milhões de reais que seriam repassados a indígenas no estado para cobrir a dívida com a empresa venezuelana. Esse repasse a indígenas foi criado em 1987 pelo programa Waimiri Atroari para compensar danos ambientais causados pela Unidade de Energia Hidroelétrica de Balbina. Um mutirão foi realizado nesse fim de semana em Roraima para atendimento aos imigrantes venezuelanos na fronteira. O mutirão teve presença do presidente Michel Temer, que reafirmou que não vai fechar as fronteiras com o país vizinho e que isso mostra o compromisso do Brasil em acolher refugiados e participar de causas humanitárias. Além disso, o presidente afirmou que as medidas tomadas na região são importantes para garantir a segurança e integridade tanto dos brasileiros quanto dos imigrantes venezuelanos que têm acesso a Roraima pela cidade de Pacaraima. O governo federal já destinou cerca de 200 milhões de reais ao governo de Roraima para conter a crise de segurança no estado e pretende transferir 1.000 venezuelanos para outros estados brasileiros com forma de minimizar os impactos lá em Roraima. A nossa equipe tentou contato pela agência do governo de Roraima, mas até o momento não recebemos o retorno sobre a situação pela qual passa o estado. Na semana passada, conflitos entre brasileiros e imigrantes venezuelanos marcaram a fronteira na região de Pacaraima, em Roraima, e levaram o governo brasileiro a enviar tropas de emergência para o reforço ao exército no local. E também, neste último domingo, foram enviados agentes de saúde para combater a doenças e também auxiliar na chegada de imigrantes ao Brasil, na região fronteira de Pacaraima. A última semana de agosto começou com muito frio no sul do país e ainda o inverno, que vai até 22 de setembro, promete ter quedas de temperaturas por lá. Aqui no sudeste, ventos frios no litoral do Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em Minas, Belo Horizonte começa a semana com temperaturas amenas, com predomínio de tempo nublado. As máximas podem chegar a 24 graus até a quarta-feira. Em Valadares também tempo nublado, com possibilidade de chuvas rápidas aqui na cidade. As máximas podem chegar a 28 graus até quarta-feira aqui na cidade. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Você que acompanha a AME vai notar que a gente vai estar mais laranja do que o normal. Isso se deve porque agora, em agosto, a gente celebra no dia 30 o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Na AME a gente acredita que conscientização é uma coisa que se faz todo dia, a gente trabalha todo dia para isso. Então pensando nisso, a gente lança o conceito do Agosto Laranja, que na verdade é uma série de ações, uma série de campanhas que vão sustentar essa conscientização massiva, que depende de você para alcançar todo o Brasil e difundir ainda mais a doença neurológica que mais afeta adultos jovens do Brasil. A gente conta com você para isso. Muito obrigado. Venha para Estilo Visão, uma família para poder atender a sua família. Rua Peçanha, número 365, Centro. Óticas Estilo Visão. Revista Superi, agora vamos falar de eleições deste ano. As eleições de 2018 serão observadas por uma missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos, chefiada pela ex-presidente da Costa Rica, que chegou no fim da semana passada aqui no Brasil.
A comissão foi recebida pelo ministro Aloísio Nunes Ferreira, do Ministério das Relações Exteriores. Esse acordo para essa observação do processo eleitoral aqui no Brasil foi firmado no fim do ano passado. O objetivo principal das missões de observação eleitoral da OEA é acompanhar as eleições deste ano e contribuir para o fortalecimento dos processos democráticos no Ministério. Será a primeira vez que as eleições brasileiras serão acompanhadas por uma missão da Organização dos Estados Americanos. Uma visita preliminar para reunir informações sobre o andamento das eleições e conhecer os diferentes atores envolvidos foi realizada na última semana. Ao longo de setembro e outubro, os representantes da missão irão acompanhar a fase final da campanha eleitoral e o primeiro e segundo turno das eleições deste ano em todo o país. O número de missões realizadas tem crescido progressivamente, assim como o de países que têm solicitado esse tipo de observação. Desde 1962, mais de 240 missões em 28 dos 34 estados membros da OEA foram realizadas. Ainda sobre eleições 2018, o debate entre os presidenciáveis a ser realizado pelo grupo Jovem Pan e Fórum Liberdade, na data de hoje, foi cancelado. A justificativa foi da ausência de 2 dos candidatos melhor colocados nas pesquisas, Jair Bolsonaro, do PSC, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Na página da Jovem Pan na internet, a emissora de rádio destacou a ausência dos presidenciáveis no debate e destacou que os outros candidatos tiveram um fim de semana intenso de campanha no estado de São Paulo. Os próximos debates para presidente estão previstos para o mês de setembro e o cronograma você acompanha aqui na revista Superi. Aqui em Minas, 2 emissoras de televisão realizam uma série de entrevistas com os candidatos ao governador do estado. A Record TV e a TV Globo Minas realizam entrevistas com os candidatos a governador durante toda essa semana. As entrevistas serão exibidas nos telejornais das emissoras. No próximo bloco, um incêndio destrói um depósito de estofados aqui em Valadares. Voltamos em instantes. Desvendando crimes. Domingos às 11h15 da noite. No Investigação Discovery. Estamos de volta com a revista Superi. 27 pessoas foram detidas na zona rural da cidade de Córrego Novo, suspeitas de promover e participar de rinhas de galo. A Polícia Militar de Meio Ambiente recebeu as denúncias e foi até o local, um sítio localizado para arrenda em Córrego do Cabritos. Esse sítio estava arrendado para a realização das brigas das aves. No local foram encontrados uma grande estrutura para as rinhas, 2 arenas para as brigas e o sistema de bar, e mais 28 animais. As aves foram avaliadas por um médico veterinário e os participantes foram levados para prestar esclarecimentos na delegacia de Caratinga. Um imóvel pegou fogo na madrugada de domingo no bairro IP, em Valadares. O local servia de depósito para a reforma de estofados. Os bombeiros conseguiram impedir que o fogo se alastrasse por outros imóveis. Foram utilizados 1.000 litros de água no local e ainda não se sabe a causa do incêndio, mas existe a suspeita de que o mesmo tenha sido criminoso. E uma última informação, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Valadares informa que uma adutora se rompeu na Avenida Moacir Paleta, no bairro São Pedro, e também na Avenida Lisboa, no bairro Granduquesa. As equipes de reparo estão nos locais e por isso o abastecimento de água segue comprometido em alguns bairros da cidade. Belvedere, Braunas, Vila Mariquita, J. Pérez, Sion, Morada do Vale, Cardo e Granduquesa. Essa interrupção segue até a conclusão dos trabalhos nessas adutoras que se romperam. As pistas também devem sofrer alterações e motoristas devem ficar atentos. Elas deverão funcionar em meia pista até o fim do dia de hoje. Esta edição fica por aqui. Até amanhã.